Olá, começa agora o programa da Ordem dos Advogados do Brasil. Veja os destaques de hoje. Marco histórico. Conselho Federal promove o primeiro encontro nacional de ouvidores da OAB. Pleno da Ordem decide que licitação para serviço advocatício ao poder público não pode ser exigida. Lei que oferece assistência judicial gratuita pode ser modificada no Senado. Conselheiros da OAB avaliam que Defensoria Pública só deve atender pessoas de baixa renda. E ainda, OAB prestigia a posse da nova ministra efetiva do Tribunal Superior Eleitoral. Tudo isso e muito mais agora, no programa OAB Nacional. Adotar mecanismos específicos e uniformes de interação com a sociedade e com os advogados para, consequentemente, proporcionar maior efetividade e agilidade nos trabalhos da OAB. Esse é o objetivo do encontro que reuniu ouvidores das seccionais da Ordem de todo o país na sede do Conselho Federal, em Brasília. Foi o primeiro encontro nacional de ouvidores da Ordem dos Advogados do Brasil. O evento reuniu profissionais com vasta experiência em ouvidoria que atuam nas seccionais da OAB de todo o país. Um momento especial para discutir o trabalho e a integração de realidades distintas de cada unidade da federação. Logo na abertura do evento, o presidente nacional da Ordem fez questão de ressaltar como a ouvidoria é fundamental para o bom funcionamento da entidade. A Ordem é uma construção coletiva. E cada um vem e faz um pouco para o soerguimento e a manutenção desse edifício de defesa da cidadania, da Constituição, da democracia e da justiça em nosso país. Mas é preciso, cada vez mais, conscientizarmos a nós próprios, ao corpo funcional, de que a ouvidoria ela é essencial para que nós possamos fazer a nossa autocrítica, para que nós possamos responder à sociedade e à advocacia aquilo que ela espera da Ordem dos Advogados do Brasil. O principal objetivo do encontro foi estabelecer parâmetros para melhorar a qualidade dos serviços prestados pela OAB. Para alcançar essa meta, o presidente Ofir Cavalcante destacou pontos essenciais. É preciso que nós tenhamos uma linguagem única, que nós tenhamos uma condução única em termos de procedimentos. É evidente que cada seccional tem a sua realidade. O Conselho Federal quer cada vez mais estimular essa autonomia, essa independência das seccionais, mas precisamos ter um pensamento único, um pensamento em que não se invada o mérito das convicções das seccionais, mas que tenha pelo menos um proceder parecido. Por que a seccional X responde em 20 dias? E por que a seccional Y responde em 60 ou não responde? É necessário que nós tenhamos uma coordenação disso. O ouvidor-geral da OAB, Henri Clay Andrade, falou sobre a importância do primeiro encontro nacional de ouvidores da Ordem dos Advogados do Brasil, promovido pelo Conselho Federal. Esse encontro, que todos nós estamos participando, com certeza é um encontro histórico. A ouvidoria é uma realidade hoje no Conselho Federal, já é uma realidade em algumas seccionais, e eu quero crer que num futuro breve é uma realidade irrevogável de todo o sistema OAB. E isso é um marco histórico. Nós estamos tendo o privilégio de escrever a história, participar dessa história e contribuir para a nossa instituição, para a nossa classe dos advogados e para a sociedade com esse instrumento fantástico que é a ouvidoria. Na reunião, foi anunciada uma nova medida para fortalecer o trabalho desenvolvido pelas ouvidorias. Trata-se de um sistema moderno de informação que deve ser implantado em todas as seccionais do país. O programa traz uma série de vantagens, como facilitar a comunicação interna e externa, além de solucionar as demandas em prazos mais curtos. Em primeiro lugar, nós temos aí um controle
absoluto, né, em relação às manifestações internamente de cada seccional. E também possibilita a comunicação com outras seccionais. Isso é fantástico. E ao mesmo tempo você tem relatórios, pode ser diário, mensal, no qual o presidente da seccional terá uma visão ampla da instituição, no qual ele poderá tomar decisões com base nessas informações. É fantástico, realmente muito importante essa decisão e implantar esse sistema. Durante a apresentação da tecnologia, os ouvidores tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas e fazer sugestões para aperfeiçoamento do sistema. Eu acho de fundamental importância, né, para dar efetividade e vida à ouvidoria, porque é um sistema novo, quer dizer, recente, né? São poucos que já existia. Antes não existia a reclamação, o cidadão chegava, se dirigia ao presidente e fazia a sua reclamação e ficava apenas de ouvir. Mas agora não, com essa sistemática de ouvidoria, vai haver um intercâmbio cultural entre todas as seccionais de grande relevância para o exercício da advocacia. E esse sistema, pelo que eu percebi, vai funcionar como um cérebro setorial da OAB. Né? Não será só a ouvidoria, será uma integração da ouvidoria com as demais comissões temáticas, com a diretoria das seccionais, um link de relação direta da seccional local com o Conselho Federal e com certeza isso vai aprimorar sobremaneira a relação entre os advogados, a relação do atendimento da OAB com a sociedade, e a OAB vai ter ainda mais os braços abertos para receber as reclamações, as sugestões, os elogios, lidar com o dia a dia do advogado, naquilo que mais ataca, que mais aflige o advogado, que é o seu problema no dia a dia forense, no seu trato com o seu constituinte, e para a sociedade também, quando quiser reclamar, quando tiver problemas na relação profissional com o colega advogado, quando também quiser fazer alguma sugestão, alguma crítica construtiva, que é sempre muito bem-vinda pelas seccionais para aprimorar nosso trabalho. O ouvidor geral lembra que o sistema foi criado com muito critério e está funcionando no Conselho Federal há 60 dias sem apresentar nenhum problema. A nossa intenção, a nossa pretensão é que esse sistema de ouvidoria seja um sistema integrado, unificado com todos os estados. Portanto, e para isso é preciso ouvi-los para adequar à necessidade de cada região. Os conselheiros federais da OAB aprovam a edição de súmula para afirmar que não é possível a exigência de procedimento licitatório para a contratação de serviços profissionais de natureza advocatícia pela administração pública. A súmula do Pleno da Ordem funciona como uma determinação de conduta à classe. Durante sessão plenária presidida por Ofir Cavalcante, os conselheiros da Ordem dos Advogados do Brasil aprovaram a edição de súmula para deixar claro que a administração pública não pode exigir procedimento licitatório para contratar serviços advocatícios. O artigo 89 da Lei 8.666 de 93, que dispõe sobre a obrigatoriedade da licitação, fica inaplicável nesse caso. De acordo com o relator do processo, o serviço de advocacia pública é único e não caberia uma competição entre os profissionais. O nosso voto é claro no sentido de que com relação à questão da não obrigatoriedade da licitação na contratação de advogados, por profissionais de advogados, pelas condições do próprio trabalho que ele faz, que o próprio advogado faz. Já tem, com relação ao pregão eletrônico, já tem uma decisão desse próprio conselho, onde diz que pregão eletrônico, vou ler só a ementa, menor preço, contratação de serviço especializado de advocacia, rejeição pelo OAB, porquanto, de um lado, não garante a isonomia entre os participantes e, de outro, induz o lançamento de propostas em valores aviltantes para a obtenção de contratação. A matéria foi amplamente discutida entre os conselheiros federais e outros pontos foram abordados. Um dos mais debatidos foi a singularidade da profissão. Não tenho nenhuma dúvida de que, efetivamente, isso leva ao aviltamento, isso é preocupante. E nós precisamos realmente tomar uma posição enérgica, firme e imediata, porque o Ministério Público em todo o país teima atualmente em criminalizar uma atividade absolutamente lícita. Se eu cobrei R$1 milhão para participar de uma tomada de preço,
ou se me chamaram porque minha notória conhecimento na área tributária, quem é que vai dizer que isso é ou não é legal, ilegal? Quem está colocando preço sou eu tenho essa liberdade, essa é a minha profissão. Nós somos advogados, gente. Não podem botar preço na nossa profissão. Cabe aos órgãos fiscalizatórios investigarem para saber se há efetivamente algo errado ou não. Agora, no momento em que eu coloquei preço no meu serviço, esse é o meu preço. Licitação, senhores, é aviltamento da profissão. Licitação é uma afronta à nossa liberdade. E é esse que tem que ser decidido nessa consulta, porque tem colegas aí sofrendo por conta de licitação. A revisora da proposta e também presidente da Comissão Nacional de Advocacia Pública afirmou que é necessário que a administração pública somente contrate serviços externos em casos excepcionais e especiais. Se for para disputar preço, parece de todo incompatível com as limitações éticas e mesmo legais que a disciplina e a tradição da advocacia trazem para os profissionais. Sendo assim, concluído que os dispositivos do Código de Ética e Disciplina da OAB em questão não violam o preceito constitucional esculpido no artigo 37, inciso 21, uma vez que visam, repita-se, dar efetivo cumprimento de igual forma a dispositivos constitucionais. Não há que se falar em licitação para a contratação de advogado. Registre, contudo, que caberá à administração pública sempre fazer uma avaliação criteriosa da real necessidade de se contratar advogado externo, fora de seus quadros permanentes, hipótese que só deve ser recomendável naqueles casos estritamente excepcionais e especiais. O objetivo não é conceder uma espécie de cheque em branco ao administrador público que poderá contratar advogado externo na hora que quiser e para os casos que quiser, mas apenas e tão somente evitando que essas contratações se convertam, por intermédio do certame licitatório, em legítimos atos de patente avitamento do exercício da advocacia. A proposta de edição da súmula teve origem a partir de discussões que aconteceram no Colégio de Presidentes dos Conselhos Seccionais da OAB, realizado em São Paulo em março deste ano, por iniciativa do conselheiro de Alagoas, Felipe Sarmento Cordeiro. A inexigibilidade que nós estamos aqui, que os brilhantes votos defenderam, atinge não só o advogado individualmente, mas como a sociedade. A questão da mercantilização pode ser controlada pelos requisitos e os preços da licitação, isso não impede que se inexija. A edição de uma súmula, minha proposta de edição de súmula no Conselho Pleno da OAB, com essa mensagem que nós queremos que o Supremo Tribunal Federal reproduza e que isso seja vinculante para os advogados e para a OAB. Você confere a seguir: lei que oferece assistência judicial gratuita pode ser modificada. E veja também, Pleno da OAB entende que defensoria pública é só para pessoas de baixa renda ou necessitadas economicamente. Nós voltamos em instantes. Até já. A lei que oferece assistência judicial gratuita pode ser modificada pelo Senado Federal. Veja agora quais são as mudanças previstas no projeto que pretende modernizar a legislação em vigor e estabelecer um texto mais condizente com a realidade do país. Sancionada há mais de 60 anos, a Lei nº 1060 oferece assistência judicial livre de taxas, despesas e honorários de advogados a quem não tem condições de arcar com os custos de um processo na Justiça. Mas, de acordo com um novo projeto de lei que visa modernizar essa legislação, pessoas que estão bem economicamente acabam se beneficiando com a gratuidade quando perdem o processo, já que não precisam provar que são pobres. Para o presidente da Ordem dos Advogados, a modernização da lei é necessária para ser ainda mais justa com quem precisa do benefício da gratuidade na Justiça. O acesso à justiça é um princípio da nossa Constituição e ele tem que ser viabilizado na prática. O cidadão brasileiro, de um modo geral, não tem recursos para poder pagar as custas processuais a fim de que possa levar a sua demanda à justiça. Por isso, há uma lei que permite que as pessoas, bastando declarar o seu estado de pobreza, já sejam isentas do pagamento dessas custas judiciais.
é algo que efetivamente precisa de uma nova roupagem, na medida em que está havendo uma distorção por parte de algumas pessoas no tocante às informações que são dadas, e elas nunca são checadas. Por isso, essa lei ela traz ao debate essa matéria e certamente será muito produtiva na medida em que se poderá, a partir das situações concretas, tentar encontrar um texto que seja razoável, que não impeça em momento algum o acesso à justiça, para o pobre, sobretudo, mas que também discipline os casos em que não haveria a possibilidade de se conceder a isenção, de conceder esse tipo de benefício. Se aprovado, o novo texto vai oferecer a gratuidade parcial conforme a renda do beneficiário e vai reduzir de 5 para 2 anos o prazo para o pagamento das despesas do processo, caso o requerente possa pagar. Além disso, o juiz pode pedir assistência judicial gratuita à Defensoria Pública ou advogados voluntários, mas se não for possível, a Ordem dos Advogados do Brasil pode indicar alunos de direito que, ao longo do curso, possam auxiliar no caso. O novo projeto caiu no gosto da população. Para algumas pessoas, as mudanças são justas, já que vão apontar quem realmente tem condições ou não de arcar com os gastos judiciais. No meu modo de ver, é mais que justo, né? Porque se a pessoa realmente não tem um poder aquisitivo que possa pagar um advogado, eu acho que mais que justo que ele tenha o direito de ter um advogado gratuito, sim. É uma obrigação do governo para com a população carente, pois para isso ele já paga o imposto. O governo não está fazendo nenhuma caridade, ele está retribuindo aquilo que ele já recebe para isso, nada de graça. Eu acho que era preciso ter um amparo melhor para diversas situações e para casos diferenciados. No meu caso, por exemplo, eu economicamente estou bem, mas financeiramente eu não tenho condição de pagar a justiça para ver os meus direitos com a pessoa que está me prejudicando. É um meio que a pessoa que não tem a condição de chegar até a justiça, né? O defensor público está aí para atender, né? E realmente o honorário de um advogado às vezes não cabe na renda de uma família que não tem condição. O pobre que recebe pouco merece isso e muito mais. Então eu acho que tem que acontecer sim. É justo que receba essa justiça de graça, né? Eu acho que é merecedor sim. E os conselheiros federais da Ordem dos Advogados do Brasil manifestaram na última sessão plenária o entendimento de que a Defensoria Pública só deve atuar em defesa das pessoas em situação de pobreza ou necessitadas economicamente. Os conselheiros atenderam a uma manifestação feita pela seccional da OAB de Pernambuco. De acordo com o relator da matéria, conselheiro federal da OAB pelo Amapá, José Luiz Wagner, a Defensoria Pública deve atuar a favor apenas dos necessitados economicamente. O artigo 2º da Lei 1060 de 50 esclarece que são considerados necessitados para os efeitos legais todos aqueles cuja situação econômica não lhes permita pagar as custas do processo e os honorários do advogado sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Portanto, as pessoas desprovidas de recursos econômicos podem e devem ter acesso aos serviços prestados pela Defensoria Pública. O relator da matéria, em seu voto, destacou que a solicitação obedece à Constituição Federal, que em seu artigo 5º concretizou a prestação de assistência jurídica gratuita e escolheu a Defensoria Pública para custear a prestação dos serviços de atendimento jurídico aos economicamente desprovidos de recursos. Veja o que diz o texto constitucional referido. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, igualdade, segurança e à propriedade. Inciso. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Artigo 134. A Defensoria Pública é a instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa em todos os graus necessitados na forma do artigo 5º, inciso 74. Resta claro que a Defensoria Pública é incumbida exclusivamente da defesa dos necessitados no sentido financeiro. Aliás, nas situações em que se pretendeu ampliar as atribuições da Defensoria Pública, o Supremo Tribunal Federal prontamente se manifestou pela inconstitucionalidade de tal ampliação. O conselheiro José Luiz Wagner destacou ainda que a seccional de Pernambuco estava preocupada com divergências de opinião sobre a assistência entre o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União.
voto no sentido que esse Conselho Federal se manifeste, no sentido que a Defensoria Pública somente pode atuar na defesa das pessoas necessitadas economicamente, informe dessa sua posição o MPU e a DPU e solicite uma reunião com os dirigentes máximos de ambos para discutir a possibilidade de consensualização do assunto. Os conselheiros aprovaram o voto do relator por unanimidade. O mercado, e não estamos aqui falando de mercado só por ser mercado, é porque, na verdade, a advocacia do interior, dos estados mais pobres, ela tem dificuldade, porque muitas vezes até inventários estão sendo feitos no interior por pessoas que não têm necessidade nenhuma de defensoria pública e estão sendo feitos por defensores. Nós vamos falar aqui de patologias, das patologias de até defensores estar ganhando por fora para fazer essas coisas. Isso aí é uma coisa patológica, não tem prova. Agora, que é um assunto de certa gravidade, com o relator e o senhor presidente, que eu acho que talvez fosse o caso de seguir o caminho que o relator acabou de falar aí, de sair daqui uma recomendação a nível nacional, né, uma posição da OAB a nível nacional sobre esse assunto, que eu acho um assunto de interesse geral da classe, sobretudo nos estados mais pobres da federação. Não me parece haver divergências a respeito do tema. A sugestão do conselheiro Durval, que é muito bem recebida por todos nós, deliberaríamos a partir do voto do relator, nos termos do voto do relator, melhor dizendo, e a diretoria do Conselho Federal então ficaria incumbida de adotar as providências necessárias para dar efetividade ao voto do relator e prestando contas ao plenário posteriormente. Daqui a pouco, depois do intervalo, nossa equipe conversa com o secretário-geral da OAB, que presidiu a comissão de redação da Carta de Vitória. O documento traz o resultado da 5ª Conferência Internacional de Direitos Humanos, promovida pela Ordem. É no próximo bloco, aqui no programa OAB Nacional. O fim da 5ª Conferência Internacional de Direitos Humanos, realizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, foi marcado pela Carta de Vitória. O documento traz uma série de recomendações ao governo no que diz respeito a ações concretas e ao respeito às políticas públicas de direitos humanos. A comissão de redação da Carta foi presidida pelo secretário-geral da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, com quem eu converso agora. Doutor Marcos, no entendimento da Ordem, como é vista a questão dos direitos humanos hoje em dia aqui no Brasil? Os direitos humanos devem ser compreendidos não apenas como aqueles que digam respeito aos presos políticos, aqueles que são torturados, mas de forma muito ampliativa. Os direitos humanos devem incluir matérias como direito à saúde, direito à educação, direito ao meio ambiente equilibrado, como também o próprio direito das vítimas dos crimes, que também devem merecer proteção por parte do Estado e da sociedade. Os direitos humanos, portanto, devem cuidar do tratamento igualitário às pessoas, do respeito à diferença, também do tratamento com ações afirmativas, de tal modo a permitir que pessoas que se encontram em situação mais fragilizada na escala social possam ter um tratamento preferencial para que tenham uma igualdade de fato, uma igualdade material. Portanto, os direitos humanos, eles constituem uma matéria fundamental, essencial. A história da Ordem dos Advogados do Brasil está intimamente vinculada à história da efetivação dos direitos humanos, mas eles devem ser compreendidos não apenas como tradicionalmente, mas de forma ampliativa a englobar diversas outras matérias. Os direitos postos na Constituição Federal como direitos fundamentais da pessoa humana, eles devem ser efetivados. Então, pode-se dizer que hoje a grande questão dos direitos humanos não é tanto a declaração em si dos direitos, porque estes já se encontram bastante declarados, previstos em normas, inclusive constitucionais. A questão que se põe é a efetivação destes direitos. Portanto, o tema central, foi o tema central da Conferência Internacional dos Direitos Humanos, realizada em Vitória, e foi bastante produtivo
e a Carta de Vitória resume bem a alta produtividade nos debates, nas palestras, nas deliberações havidas durante este importante evento ocorrido no Espírito Santo em meados do mês do advogado deste ano. Uma das ações propostas na Carta de Vitória corresponde à implementação da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Qual é o objetivo disso? A Convenção da ONU de Proteção e de Atenção às Pessoas com Deficiência possui o Brasil como um país signatário que inclusive já homologou. Trata-se, portanto, de uma norma do direito positivo brasileiro. A questão que se põe nesta matéria não é em si a pessoa com deficiência, mas as barreiras existentes na sociedade para que essas pessoas com deficiência não possam se desenvolver plenamente. Portanto, a questão que se põe é como a sociedade deve fazer para eliminar as barreiras, eliminar aqueles muros que se impõem às pessoas com deficiência, aqueles muros que existem e que impedem que essas pessoas se desenvolvam plenamente. Portanto, a acessibilidade, não é? O acesso de todas as pessoas aos bens de vida existentes coletivamente, portanto, superando estas barreiras, é que deve ser a meta fundamental. A busca da acessibilidade, da proteção às pessoas com deficiência é algo fundamental hoje no discurso e na prática e na efetivação dos direitos humanos. A carta também traz a recomendação para que a advocacia lute pelo cumprimento da Lei de Acesso à Informação como medida de proteção dos direitos humanos. A Lei de Acesso à Informação, que, como todos sabem, impõe aos órgãos públicos e aqueles órgãos que possuem uma responsabilidade social de divulgarem para a sociedade os dados referentes à sua prestação de contas, à remuneração de seus servidores. Esses dados de transparência foram tidos e devem ser assim considerados como matérias de direitos humanos. Veja que o acesso à informação, à medida em que possibilita um Estado mais transparente, logo um Estado que aplica melhor os recursos públicos, é uma medida que vem ao encontro da proteção dos direitos humanos. Porque no momento em que o Estado aplica com adequação os recursos na área de educação, na área de saúde, certamente os seres humanos é que estão ganhando e, portanto, o acesso à informação é fundamental e é uma matéria de direitos humanos. A implementação das políticas de ações afirmativas nos campos educacional, social, econômico e cultural garante ao Estado brasileiro a efetivação de medidas para a erradicação do racismo e da discriminação racial. Como a OAB visa esse ganho para a sociedade? Aquele postulado que diz que todos são iguais perante a lei deve ser lido não apenas no sentido de tratar igualmente os que se situam numa relação de igualdade, como tratamento desigual em relação aos que se encontram em situações desiguais. E esse tratamento desigual, que se diz ação afirmativa, deve ser em favor dos que se encontram na situação mais fragilizada da sociedade. À medida em que o Estado e o corpo social trata de forma prioritária aqueles que estão na cadeia social, na situação mais desfavorável, o que se tem em vista é trazer uma igualdade material, uma igualdade de fato, para que aquela igualdade formal posta na Constituição não seja apenas um artigo de luxo, apenas um enfeite, apenas uma promessa constitucional. Portanto, as ações afirmativas, como as cotas raciais, elas são bem-vindas. A Ordem dos Advogados do Brasil defende sob esse ponto de vista, de que nós temos que construir uma sociedade de iguais e, para isso, temos que dar um tratamento prioritário àqueles que, do ponto de vista histórico e do ponto de vista socioeconômico, estão mais marginalizados. Para encerrarmos, doutor Marcos, a Carta de Vitória também fala em reconhecer a construção de um Estado penal mínimo. O senhor poderia explicar esse ponto? O Estado penal mínimo significa dizer que a prisão, a força policial, o direito penal
esses instrumentos de força do Estado sobre o cidadão não podem ser tidos como a primeira nem a principal forma de construção de uma relação de respeito dos direitos dentro da sociedade. Outras medidas devem ser adotadas. E devemos buscar, dentro dessa lógica do Estado Penal Mínimo, também o desencarceramento das pessoas. Poucas são as atividades que devem ser consideradas de tal gravidade as condutas que devam ensejar o encarceramento das pessoas. Outras medidas devem ser tomadas no âmbito civil, no âmbito social, no âmbito da convivência comunitária, mas não exatamente utilizar-se do direito penal como medida de coação. Nós temos que ter a aposta sempre na dignidade da pessoa humana. Não podemos permitir a vitória do discurso autoritário do Estado policial, do Estado que quer fazer dos instrumentos de opressão sobre o cidadão aqueles básicos indispensáveis para a convivência. Nós temos que construir um Estado e uma sociedade que ponha o cidadão em primeiro lugar. E nesse sentido, sem dúvida alguma, o Estado Penal Mínimo é fundamental para que tenhamos esse respeito à dignidade da pessoa humana. Obrigada, então, pela entrevista, Dr. Marcos. Eu agradeço a Carta de Vitória, que foi construída por diversas mãos, diversas entidades, militantes dos direitos humanos, pessoas que compareceram à Conferência Internacional dos Advogados de Direitos Humanos, ocorrida em Vitória, no Espírito Santo. Estas pessoas todas que são militantes, que participaram desta construção, sabem muito bem que esta carta constitui um importante documento para a unificação do discurso, a unificação da luta e a apresentação das bandeiras atuais que devem merecer a atenção toda especial da Ordem dos Advogados do Brasil, dos militantes dos direitos humanos e da sociedade como um todo. Sem dúvida alguma, a Carta de Vitória é um marco amplo de respeito à pessoa, de dignidade da pessoa humana, no sentido de construção de uma sociedade justa, fraterna e solidária, tal qual promete a nossa ordem constitucional. Você vê no próximo bloco: OAB prestigia a posse da nova ministra efetiva do Tribunal Superior Eleitoral. O programa OAB Nacional volta já. Não saia daí. Dos dias 26 a 28 de setembro, o Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais da PUC-RS realiza o 3º Congresso Internacional de Ciências Criminais. O evento será realizado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 51 3320 3680. Nos dias 27 de setembro a 25 de outubro, a Academia Brasileira de Direito Constitucional realiza o curso de extensão em Direito Penal Econômico. O evento será realizado em Curitiba, Paraná. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 41 3024 1167. Pela primeira vez na história da Justiça Eleitoral, 3 mulheres assumem cargos efetivos de ministras do TSE. Além da presidente da Corte, a ministra Carmen Lúcia, e de Nancy Andrighi, o tribunal também passou a contar com a ministra Laurita Vaz, que tomou posse no último dia 18. A cerimônia de posse foi conduzida pela presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia. Diversas autoridades do Judiciário participaram da solenidade realizada no principal auditório do TSE, entre eles o novo presidente do STJ, ministro Félix Fischer, e o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel. O presidente nacional da OAB também prestigiou a posse, acompanhado do diretor-tesoureiro da entidade, Miguel Ângelo Cansado. Laurita Vaz exercia o cargo de ministra substituta do TSE desde maio de 2011. Após a execução do hino nacional, a ministra Vaz leu o compromisso regimental de posse.
Declaro aceitar o cargo de ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral, para o qual fui eleita, e prometo bem fielmente cumprir os deveres e atribuições respectivos em harmonia com a Constituição e as leis da República. Declaro empossada no cargo de ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral a ministra Laurita Hilário Vaz. O Tribunal Superior Eleitoral não tem quadro próprio de ministros, mas é composto por no mínimo 7 membros, sendo 3 escolhidos entre os ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 entre os ministros do STJ e 2 advogados. Laurita Vaz afirmou que, em sua gestão, vai reforçar a conscientização do voto e falou sobre a carreira na Corte Eleitoral. Eu já estava atuando há algum tempo como ministra substituta do ministro Gilson Dipp, da ministra Nancy Andrighi, e agora assumi a titularidade. Não é? A expectativa é maior, não é? A responsabilidade maior ainda. Tenho consciência, né, da responsabilidade que o cargo impõe, mas acredito que com esforço, com a força de Deus, colaboração dos colegas, eu vou vencer mais essa barreira, julgando com rapidez, sem perder a qualidade, que essa é a minha maior preocupação. E a minha maior preocupação também, que eu sempre falo, é com uma votação, né, onde os eleitores votem com consciência, com honestidade, não é? E que não façam barganha com o voto, que não vendam jamais o voto, que vote realmente de forma limpa, com consciência. É o que eu espero, sinceramente, dos nossos eleitores brasileiros nessas eleições municipais. Nascida na cidade de Anicuns, em Goiás, a ministra Laurita Vaz formou-se em Direito pela Universidade Católica do Estado. É também especialista em Direito Penal e Direito Agrário pela Universidade Federal de Goiás. A ministra foi procuradora da República, trabalhou no extinto Tribunal Federal de Recursos e na Justiça Federal e do Trabalho. Foi procuradora regional da República, além de ter sido membro e presidente do Conselho Penitenciário do Distrito Federal. Depois da cerimônia de posse, a ministra recebeu os cumprimentos dos convidados. Para dirigentes de órgãos e entidades do Judiciário, Laurita Vaz vai continuar exercendo muito bem a função de ministra do TSE. É mais um momento de renovação do Tribunal Superior Eleitoral, e a ministra Laurita, que aliás integrou o Ministério Público Federal, chega ao TSE agora como juíza titular, com toda, enfim, a sua experiência na judicatura e nas atividades que a gente desenvolveu. É um momento importante porque estamos já no período eleitoral, eleições municipais à frente. E tenho certeza que a ministra Laurita traz essa sua experiência e acrescentará uma contribuição que é sempre valiosa para a Corte. A ministra Laurita Vaz tem uma história de dedicação à justiça brasileira, uma história que honra o passado de sua família, uma história que honra a magistratura deste país. Nós temos certeza que ela vai trazer cada vez mais os princípios de moralidade, da probidade administrativa, do devido processo legal, da ampla defesa para o Tribunal Superior Eleitoral. É uma chegada que, como todas as chegadas de um novo participante, sempre traz para todos uma expectativa, mas a nossa expectativa é muito otimista, sabemos que ela tem compromisso com a justiça. E uma última notícia. De acordo com o resultado preliminar da primeira fase do 8º Exame de Ordem Unificado, dos quase 118 mil candidatos que se submeteram à prova objetiva, 44,75% foram aprovados. O resultado preliminar está disponível no site do Conselho Federal da OAB e nos endereços eletrônicos das seccionais de cada estado e no portal da Fundação Getúlio Vargas. A segunda fase do exame, a prova prático-profissional, está marcada para ser realizada no dia 21 de outubro. Lembrando que a aprovação no exame é requisito necessário para a inscrição nos quadros da OAB como advogado.
O programa de hoje termina aqui, mas na semana que vem nós estaremos de volta com mais notícias de interesse da advocacia e de toda a sociedade. Até lá e obrigado pela companhia.